Aqui eu não tenho culpa de comer quietinho e no meu cantinho boto pra quebrar. Leva a minha culpa bem do meu jeitinho. Eu sou de fazer, não sou de falar. É que é maneiro, uai, é bom demais. Não tem como duvidar. O meu tempero, uai, mineiro faz. Quem prova se amarra o quê? Ai, não tem como duvidar. Faz. Quebra pra se amarrar. Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o David, esse é o Cheque Literário. E hoje eu estou aqui no calor de 30 graus do Ceará usando um moletom. Então acho que nesse vídeo vai dar para ouvir o meu ventilador fazendo tec 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 tec. Hoje é um vídeo muito especial pra mim, porque é a inauguração de um novo quadro do canal. É um quadro que não tem nome, eu vou chamar de Ranqueando, porque é um quadro onde eu vou ranquear obras completas de autores. E esse é um projetinho que tá em andamento aí já com alguns autores. Tô nessa empreitada de ler tudo das Irmãs Brontë, de ler tudo da Jane Austen, tudo do Jorge Amado, do Érico Veríssimo, e acabar de ler todas as obras para vir aqui fazer o ranking de tudo para vocês. Mas eu finalmente completei a leitura de todas as obras da Taylor Jenkins Reid, eba, então vou aqui falar para vocês todas as minhas considerações, qual posição vai estar cada livro e por quê. Não vou falar aqui sobre a novela que ela tem, sobre o conto, eu esqueci o nome, porque aqui nós só vamos falar de romances, tá? Mas enfim, antes da gente conversar, por favor, se inscreve, ativa o sino, deixa seu like, deixa seu comentário também, porque eu queria crescer nesse YouTube, tá muito chato, tá desmotivador, estou tristonho. Se for comprar qualquer coisa na Amazon, por favor, usa meu link, você não paga nada, mas por isso você me ajuda a ir pro show da Taylor Swift em novembro, que eu já tenho o ingresso, falta as passagens, tá? Gente, eu vou de premium ver a Taylor, eu tô muito feliz, sério, tinha. Tô também no Apoia-se, se você quiser colaborar com o meu trabalho, tá tudo aqui, tá? Na descrição, no comentário fixado, enfim, te amo, beijo, vamos começar. Eu já vou começar sendo muito criticado porque o meu último lugar, gente, é esse aqui, depois do sim. Ah, eu acho esse tão chato. Esse é o único que eu acho chato de verdade. O resto eu gosto bastante, tá? Mas isso aqui não... Ai, gente, eu não aguentei. Eu quase que vomitava lendo. É um livro que tem uma sinopse muito interessante, mas a execução deixou a desejar para mim. Esse livro vai falar sobre a Lauren e o Ryan, que são dois gostosos que se conheceram desde a época do colégio e eles se casaram. Eles estão há mais de 10 anos casados. Só que o que acontece, gente, depois dos 10 anos? Vem a crise. Eles estão passando por muita crise. Todo dia que eles saem ali pra comer, pra jantar, é um querendo tacar o prato quente na cabeça do outro, na cara do outro. Um tem ódio da cara do outro. Toda vez que eles saem, é uma briga, é uma coisa, é um arrumando confusão. Eles não se aguentam mais. Eles estão passando por uma crise enorme no casamento. Então eles decidem parar, conversar. E daí eles chegam à conclusão de que eles vão fazer uma espécie de dinâmica. O que que eles vão fazer? Eles vão ficar um ano separados. Durante esse ano, eles não vão se falar, eles não vão se ver, eles não vão trocar mensagem, não vão fazer nada. Eles não podem se falar. Vão passar um ano separados e depois de um ano eles vão se reencontrar pra ver se aquilo que eles estavam sentindo realmente era o fim do amor deles, do amor que um dia foi tão bonito, ou se realmente eles se amam de verdade e aquilo era só uma crise, só uma fase ruim. Nesse livro a gente vai tendo uns flashbacks de quando eles eram crianças, né, adolescentes, e estavam no início do namoro e era uma coisa tão fofinha, né, aquela coisa de, eu te prometo o mundo, e daí vai ver a pessoa não consegue te entregar nem um Osasco, uma coisa assim, um ABC Paulista, sabe? Imagina o mundo. Eles eram um casal legalzinho. Só que o meu problema com esse livro é que durante esse ano que eles passam longe um do outro, a gente só tem a perspectiva da Lauren e a gente não vê nada do Ryan. A gente não sabe o que tá acontecendo e quando a gente sabe é coisa muito pouca, muito mínima. E sendo bem sincero, gente, o Ryan era muito mais interessante do que a Lauren. A Lauren era uma pomba lesa. Ela era chata pra caralho. Mentira, ela não era chata. Ela só era sem graça, sem sal, sabe? Não tinha um temperozinho bom. Uma songamonga. E o meu problema maior é que durante esse um ano que ela ficou separada dele, gente, ela podia ter feito tanta coisa, sabe? Mulher, se joga, vai beber, vai pro barzinho, vai pra uma balada, bota uma mini saia, vai arrastar teu pinguelo no chão, vai dar, mulher. Mas não, ela não fez nada. Ela só ficou chorando pelos cantos. E isso pra mim foi o que matou a história, porque a sinopse era muito interessante mesmo, a execução foi uma merda. Tipo assim, eu sei que realmente quando a gente se separa na vida real, muita gente não vai querer se jogar na vida. Tem gente que se joga assim imediatamente, vou beber pra me curar. Mas tem gente que fica realmente isolado, fica em casa, fica tentando reaprender a como viver sozinho de novo. E esse foi o caso dela, né? Ela ficou esse ano reaprendendo a existir, a ser só, tentando se reconhecer
reconhecer, conhecer a ela mesma novamente, né? Porque, nossa, ela passou a vida inteira com aquele cara e agora ela tava sozinha. Quais são os gostos dela? O que é que ela gosta de fazer? Porque ela só se conhecia enquanto um casal, enquanto parte de uma metade. Agora a outra metade se foi e ela tava sozinha, completamente perdida. Ok, tudo bem, mas eu acho que essa não foi uma escolha legal. Eu queria ver ela se aventurando, eu queria ver ela indo pra date. E até tem algumas coisinhas assim, sabe, dela tentando, mas nunca chega a lugar nenhum. Esse livro tem sapatão, tem uma melhor amiga da Lauren de trabalho que é lésbica, e daí ela é casada e tal. Mas, gente, faltou um gay, porque gay não presta. Então, se tivesse o gay ia mandar ela se ajeitar, ia botar ela numa festa e arrumar 70 machos pra conhecer ela todo dia. Faltou um gay safado pra botar ela no mundo e dizer assim, vá filha, bota esse tabaco pra brilhar. E é por isso que eu não gostei tanto. Achei o livro monótono. Durante esse ano a gente tem uns salpicados ali de Ryan, mas não saciou a minha sede. Gostei muito não, achei ok. Em 8º lugar depois do 5. Em 7º lugar, galera, a gente vai de Em Outra Vida Talvez, que muita gente não gosta desse livro, muita gente diz que é chato, mas eu realmente gostei. Eu gostei muito, só que dos livros da Taylor que eu gostei muito, esse foi o que eu gostei muito, só que menos. Aqui a gente tem a história da Hannah, que é uma mulher que tá ali beirando os 30 anos, ela mora em Nova York e ela decide se mudar, voltar para a cidade natal dela, que é Los Angeles. Ela é uma pessoa totalmente perdida, ela ainda não se encontrou, não tem um emprego fixo, ela não fez carreira e em Nova York ela tava muito sozinha, solitária. Ela se envolveu num relacionamento onde ela descobriu depois que o macho era casado, então ela foi a amante, então enfim. Ela decide voltar para a cidade natal dela e morar de favor com a melhor amiga dela. Esse é um livro que vai falar mais sobre a amizade dessas duas do que sobre macho. Tem macho? Tem, inclusive 2, um mais gostoso que o outro, mas o livro é mesmo sobre a amizade aqui, ó. Ela, a amiga dela e a Cachorrinha. Essa amiga é a Gabi. Elas são amigas de infância, de colégio, só que elas são basicamente irmãs, porque durante a adolescência da Hannah, os pais dela se mudaram, foram pra Londres e ela ficou nos Estados Unidos e ficou morando de favor ali na casa da Gabi. Os pais da Gabi meio que adotaram ela, então, enfim, são irmãs. E isso já é algo que eu quero pontuar muito nos livros da Taylor, porque eu gosto muito de como ela narra essas pessoas que deviam ter já a vida trilhada, deviam ter um norte pra vida, porque, né, quando a gente tem 30 anos, a gente já tem que ter um norte pra vida, mas a Taylor tira isso da mesa, ela mostra pra gente que sim, depois dos 20 anos a gente ainda pode estar em situação de barril e mesmo assim a gente ainda pode se reencontrar, encontrar o nosso espaço. Isso é muito legal, eu adoro isso nos livros dela. A Hannah teve um relacionamento amoroso quando ela era adolescente, só que eles se separaram na faculdade e quando a Hannah volta pra Los Angeles, ela reencontra esse carinha e esse carinha ainda é louco por ela, eles namoraram. E ela vai então pra um barzinho, ela reencontra esse cara e ela fica tipo, ai, ele é tão fofinho, nossa, eu não devia ter me separado dele. Por que que a gente parou, sabe, de separar? Minha vida estaria tão completa se eu ainda tivesse com ele. E no final dessa noitada, o cara, que eu já esqueci o nome dele, porque aqui a gente pratica a misandria, homens não importam, mortal pênis, a gente só vai se importar com as mulheres e vai dar nome a elas. Numa parte da noite, a Hannah vai embora e daí o macho chega nela e diz assim, fica. E é aí que a gente vai conhecer as duas linhas temporais desse livro. Em uma linha temporal, ela fica ali na balada, naquele barzinho, e ela fica com o cara, e a gente vai ver como que vai ser o desenrolar desse amor. E em outra linha temporal, ela vai embora, e nesse ir embora, ela sofre um acidente. Então ela vai passar um tempo ali no hospital. E nas duas linhas temporais vão acontecendo as mesmas coisas, só que de jeitos diferentes, em ordens diferentes. A Hannah vai se reencontrando, vai achando a sua paixão, o seu emprego, sua carreira, né, o que ela quer fazer da vida. A Hannah vai vendo qual cara que vai ser melhor pra ela, porque em uma linha ela se apaixona pelo carinha, que foi o ex dela, e em outra linha ela se apaixona pelo enfermeiro que vai cuidar dela no hospital. Em uma linha temporal ela faz uma descoberta que vai mudar a vida dela, em outra ela faz essa mesma descoberta, só que é um jeito totalmente diferente, a maneira como ela vai lidar com aquilo, enfim, ela vai se arrumando, sabe? É um livro que vai falar sobre amor, sim, só que também vai falar muito mais sobre a amizade das duas e sobre não ter tempo certo pra começar a vida. É sobre isso que fala o livro pra mim. Pra mim, o único problema desse livro foram alguns diálogos, algumas coisas na escrita da Taylor. Eu acho que esse, inclusive, é o primeiro romance dela. Eu não tenho certeza, mas eu acho que sim. Por exemplo, a Gabi era uma militante chata. Qualquer coisa ela já dizia, ai, não fale isso, porque a gente não pode falar isso, porque isso aí não é coisa que se fala. Mulher, cala a boca, porra. Tu tá pensando que tu tá no Twitter? Ai, te lascar, vai dormir. A outra coisa, a que mais me irritou, é que a Hannah era viciada em pãezinhos de canela. Era a comida favorita dela. E daí, minha gente, não tinha 2 páginas
página que passava sem que essa Taylor Jenkins Reid escrevesse pãezinhos de canela. Ai, tô com fome, quero pãezinhos de canela. Ai, vou pra padaria, eu quero pãezinhos de canela. Menino, juro por Deus, dava vontade de ser padeiro pra enfiar uns 300 pão de canela na cabeça dela, na goela, pra ela nunca mais falar na vida dela. Me subiu um negócio, gente, que eu acho que eu nunca mais vou poder assistir o Masterchef. E ainda pãezinhos de canela, pãezinho. Cala a boca. Fiquei com raiva. Mas é um livro bom, apesar de que tem sim muitos defeitos. E em sétimo lugar, Em Outra Vida Talvez. Em sexto lugar, Amores Verdadeiros. Esse é um livro que é muito parecido com Em Outra Vida Talvez, porque aqui a gente também vai ter um triângulo amoroso. Tudo bem que ali não era um triângulo amoroso, mas de certa forma envolviam 3 pessoas, né? Porque eram 2 linhas temporais. Numa linha ela tava com um macho, na outra linha ela tava com outro. Aqui vai ser só uma linha temporal e a mulher vai sentar nos dois, o que eu gosto muito bastante. Aqui a gente vai conhecer a história da Emma, que era uma menina que não gostava muito da cidade dela, ela não gostava de trabalhar na livraria dos pais, ela queria sair daquela vida, sabe? E ela conheceu um cara ali no colégio, eu não lembro se era no colégio ou se foi numa festinha do pessoal do colégio, mas eu lembro que pra mim foi a maneira mais legal de encontro, sabe? Tipo, casal se conhecendo, pra mim essa história desse casal se conhecendo foi a melhor, a mais divertida, foi muito bom. Enfim, ela conheceu esse cara, eles namoraram, eles acabaram casando, e quando eles se casam, eles vão viver a vida, eles vão viajar muito, eles vão curtir, eles vão fazer, sabe? Viver a vida adoidada. Porra loucas. Só que num fatídico dia, esse marido dela vai viajar e ele se perde. Acontece um acidente e o corpo dele nunca é encontrado, então ele é dado como morto. Então ela vai passar por essa fase de luto, por essa fase de, tipo, ver tudo que eles construíram, todas as viagens, todas as loucuras que eles fizeram. E ela vai ficar lembrando daquilo e ficando louca. E enfim, quando ela finalmente fica melhor dessa fase, desse estágio de luto, ela volta pra cidade dela, que é uma coisa que ela nunca pensou que pudesse fazer. E quando ela volta pra cidade dela, ela reencontra um carinha que também era meio que um paquera dela na época em que ela tava na escola, sabe? Era um cara que trabalhou na mesma livraria que ela, né, dos pais dela. Era um cara também que era muito fofinho, um interesse amoroso. Enfim, ela reencontra ele e eles namoram e ficam noivos. E daí, num dia em que ela está com o noivo dela, ela recebe uma ligação do marido dela. Sim, o marido dela não estava morto. Ele estava vivo e ele vai voltar para a cidade em que ela tá. É um livro que é muito mirabolante, assim, no plot, mas nas ações, no desenvolvimento do livro, é até que uma coisa muito corriqueira, sabe? A Emma simplesmente muda de cabeça, ela não quer mais viajar, ela não quer mais viver aquela vida tumultuada que ela tinha, ela agora quer ficar ali, de boa, cidade pequena, tá tudo bem. É um livro que mostra que a gente tem o direito de mudança, é um livro que mostra que a gente tem o direito de voltar atrás, querer outras coisas, e sim, ela vai ter que escolher um desses dois. Ela vai ter que escolher entre o marido e o noivo. E é muito legal essa parte. Acho que tem gente que não gosta, né? Porque, é triângulo amoroso, não sei o que, não sei o que, poligamia. Gente, é uma delícia, tá bom? Ela beija um, depois ela beija o outro. Aí ela fica com um, depois ela fica com o outro. Não tem nada, tipo, vulgar. Ela não fica, tipo, se olhando no espelho e pensando, hoje eu sento nele, amanhã eu sento no outro. Não é assim. Ela realmente tá com o coração extremamente apertado de ter que escolher um cara, sendo que os dois são amores verdadeiros pra ela. Então é difícil. Ela quica na pomba, ela quica, mas é difícil, ela chora. Porque ela só vai poder escolher uma pomba, ela só vai poder ficar com um no final. Esse é um livro onde eu chorei muito lendo esse livro, porque eu lembrei, né, das pessoas que a gente tem que abrir mão, de como a gente muda com o tempo e de como algumas pessoas pra nós tem que virar pessoas estranhas, pessoas que a gente não vai poder mais rever durante a vida, e isso é pesado, isso é triste. É uma tristeza pela qual ela vai ter que se preparar, porque ou ela volta com um ou ela continua com outro. É um livro também que tem esse tabu, né, de mais de um amor. Será que é possível? Eu realmente acho que seja possível. A gente pode amar mais de uma pessoa durante a vida. Então é um livro muito legal. Eu não acho esse livro, tipo, excepcional, não acho tão forte, extremamente forte, bom. Não, mas é um livro muito bacana, e é um livro que mexe muito com essas questões de direito de escolha, direito de dar um passo pra trás, direito de mudar sua cabeça, seu pensamento, enfim, é bem bom, eu gosto. Em sexto lugar, Amores Verdadeiros. Que saudade de falar esse título aqui no canal. Não sei se vocês lembram. Peraí, eu tô dando spoiler. Não sei se vocês lembram quando eu tinha apenas um sonho e um guarda-roupa. E daí, toda vez que eu falava desse livro, eu usava as seguintes palavras: Malibu Repipa. Em quinto lugar, Malibu Repipa. O primeiro livro que vai aparecer do ranking onde a Taylor vai retratar a vida de famosos. Malibu Renasce é um livro que se passa ali em um dia e vai falar da história de 4 irmãos: a Nina, o Jay, o Hud e a Kitty. É uma família de surfistas
todos eles são famosos. A Nina vai ser a principal aqui, né, desse livro, vai ser a personagem central. Ela não só é surfista, como ela também é modelo e ela é famosa por isso. E esses 4 irmãos vão ser filhos do Mick Riva, que é uma figura que já apareceu em Daisy Jones, já apareceu em Evelyn Hugo. Ele, inclusive, é um pau no cu horroroso, tomara que ele morra. É um pai ridiculamente ruim, mas a gente já vai chegar lá. A história vai se passar em Malibu, e Malibu, nessa época em que se passa o livro, que eu não lembro se era na década de 80, ou 70, ou 60, ou na pré-história. Não sei, gente, eu não lembro mais. Mas enfim, Malibu não era uma cidade rica, não era uma cidade burguesa. Malibu era uma cidade, assim, bem pacata, ninguém morava lá. E daí a cidade estava começando a ser desenvolvida. E Malibu é uma cidade bem árida, bem seca. Vários incêndios aconteciam por lá. Então, desde o início desse livro, a gente vai saber que alguma coisa aconteceu, alguma coisa pegou fogo. E a Nina, que vai ser a principal, como eu já falei, ela vai dar uma festa ali todo ano, que é uma festa muito badalada. Vai muita gente, sempre acontecem coisas absurdas ali naquela festa. Vai muita gente famosa, vai gente anônima também, vai todo mundo quer ir nessa festa porque muitas coisas acontecem. É uma vibe meio Fred Mercury. Não sei se vocês já souberam da festa que o Fred Mercury deu. Fred Mercury do Queen, sabe? We are the champion, my friend. Ele já deu uma festa onde anões ficavam andando de patins ou era de skate, levando bandejas de cocaína para as pessoas cheirarem, e existiam rinhas de galo onde os galos se matavam até a morte, e tinha gente que se banhava em sangue, e se eu não me engano tinha mulheres que andavam só de calcinha e que não sei o que acontecia, mas as pessoas parece que cheiravam cocaína no cu das mulheres, alguma coisa assim. Era uma festa absurda, uma coisa extremamente nojenta. Inclusive eu não gosto do Fred Mercury até hoje, desde que eu soube dessa festa que ele dava, que eu acho uma coisa extremamente gore e nojenta. A festa da Nina Riva não chega a esse extremo, tá? Mas eram festas em que muitas coisas aconteciam e muita gente ficava louca e fazia coisas muito malucas. E o dia em que essa história vai pegar fogo vai ser no dia em que essa festa será dada. E como eu já falei pra vocês, os 4 são filhos do Mick Riva. A gente vai acompanhando tanto os 4 irmãos sozinhos, como a história do Mick Riva com a família, com a mãe, porque os filhos não falam mais com o pai abandonou a família. A gente vai vendo o Mick tendo sucesso, conhecendo a mãe deles, que é a June, que inclusive eu também não gostei da June, porque o meu problema com esse livro, com Malibu, é que parece que todas as personagens femininas eram extremamente passivas, submissas, sempre perdoavam, aquela coisa extremamente, ai, entrego minha vida em tuas mãos. Ai, gente, eu não gostei disso, nada disso. A Nina, inclusive, é uma corna mansa também. Ela foi corna, foi chifrada, o marido saiu de casa, mas em determinado momento ele até volta. Enfim, eu não gostei disso, não gostei nada disso. Os irmãos da Nina são figuras interessantes. Tem um negócio que acontece, uma dinâmica entre os 2 irmãos que vai ser muito interessante e que vai botar a gente pra pensar também, pensar muitos pensamentos sobre o que é certo e o que é errado. A irmã mais nova, que é a Kitty, é uma pessoa que tá ali passando por diversas mudanças e diversos questionamentos sobre quem ela é e sobre o que ela é capaz, né? Porque ela é a mais nova, então ela se sente meio que inútil ali. Só que também é um pouco tosco, porque ela é descrita como, ela tem um corpo escultural, olhos verdes, daí ela se olha no espelho e pensa que é um patinho feio. Ah, mulher, pelo amor de Deus. A Nina vai ser figura maternal dali, sabe? Ela vai ter uma coisa que eu chamo da síndrome do ombro duro, que é uma síndrome onde todo mundo acha que pode resolver os problemas de todo mundo e pode carregar o mundo nas costas, só que o mundo é pesado, então você não vai aguentar as coisas. Isso foi algo também que me fez gostar um pouco menos de Malibu Renasce. Fora isso, essa questão da submissão. Não chega nem a ser submissão, mas sabe aquela pessoa que perdoa demais, que cede demais. Gente, eu detestei. Fora isso, eu não senti tanta adrenalina quando o fatídico acidente, a fatídica cena onde as coisas pegam fogo aconteceu. Eu não senti uma adrenalina. Achei que a Taylor atiçou muito, mas na hora de atiçar mesmo o fogo, não queimou tanto. Eu não fiquei tão impactado com aquilo. E tem outra coisa também que eu vou falar mais sobre no próximo livro do ranking, mas, gente, pelo amor de Deus, surfista não é famoso. É uma coisa que, Taylor, precisamos conversar. Gente, surfista e tenista tá no nível Rede TV. Música e atriz, né? Atriz premiada e músicas, bandas muito famosas. Aí sim, é Rede Globo, com certeza. Agora, pô, esporte não é famoso, sinto muito. Nada contra quem é esportista, quem é atleta, mas a gente lê mais pela história deles do que pela fama. E eu queria ler muito mais pela fama, porque é uma coisa muito interessante. Mas falaremos disso adiante. Malibu Renasce é um livro que eu gosto, mas não é um livro que eu amo. Então vai ficar aqui em 5º lugar. Em 4º lugar é um livro que muita gente detesta, mas eu adoro, gente, que é Carrie Souto Está de Volta, que vai falar dessa tenista. Gente, eu amo esse livro, ela é muito nojenta. Eu não sei, eu sinto muita empatia com gente nojenta, porque eu sou também. Então eu tenho que ter empatia pela minha classe, né? Carrie Souto eu não tenho um físico, porque eu li o livro pirata. Não, eu li o livro, eu li em e-book. Eu li em e-book.
Eu li em e-book, hein? Por isso que eu não tenho físico. Mas se alguém quiser me dar, tá na minha wishlist, tá? Inclusive vou precisar, porque está no roteiro de alguns vídeos que eu vou fazer. Quem quiser me mandar, vou agradecer. Enfim, perdi meu fio da meada. A Carrie é uma tenista que desde cedo sempre quis seguir os passos do pai. O pai foi um tenista muito renomado, ele foi um tenista argentino que ganhou muitos títulos. E ele então decide criar a filha, moldar a filha, ensinar, treiná-la, para que ela vire uma grande tenista e ela vai se tornando uma das maiores tenistas do mundo. A maior. Só que a Carrie é extremamente polêmica, ela não deita pra ninguém e isso eu adorei ver nesse livro. A Carrie realmente não deitava pra ninguém, ela era arrogante pra caralho, muitas vezes ela era estúpida, ela era burra, ela era idiota, dava raiva da Carrie sim, só que em muitos momentos eu também entendia de onde vinha tanta raiva dela, sabe? Porque ela sempre quis ser a melhor, porque ela realmente era a melhor, ela quis ter o primeiro lugar e ela quis merecer o primeiro lugar, então em muitos momentos as pessoas tentavam passar a perna nela e ela dizia, não, sua vadia, tá pensando que aqui é o quê? Eu mereci esse lugar, honre seus B.O.s. E ela era extremamente verdadeira também, extremamente honesta, então por muitas vezes ela era tida como rude, enfim, ela era polêmica. A Carrie vai se aposentar, só que anos depois existe uma tenista nova que tá aí no pedaço e que vai ameaçar o recorde mundial da Carrie, então o que ela decide? Voltar às quadras. Ela vai voltar a treinar muito, muito, muito pesado. Ela vai ter muitas limitações porque ela já tem mais de 35 anos, então o corpo dela já não é mais o mesmo e a gente sabe que quando se trata de esporte, passou dos 30 anos, já devia aposentar. Quer dizer, dizem, né, que tem que aposentar já porque não é a mesma coisa. Então ela vai passar muito, muito, muito perrengue pra conquistar o lugar dela, pra mostrar que ela mereceu estar ali, ela mereceu ser a maior tenista do mundo e ela ainda quer continuar sendo, por mais que as pessoas sempre subestimem ela e subestimem o que ela é capaz de fazer. Então ela vai tintim por tintim, vai persistindo ali e vai tentar ter aquele recorde pra si. A gente vai tendo raiva da Carrie, sim, mas durante a leitura a gente vai vendo o quanto que ela amadurece, sabe? Quando você chega no final e você traça um paralelo entre a Carrie do começo do livro, a gente vê o quanto que ela amadureceu, o quanto que ela é outra pessoa, o quanto que os pensamentos dela mudaram no final do livro. É um livro onde a gente também vai acompanhar essa coisa do pai dela com ela. O pai é uma pessoa muito legal, muito carinhosa, o pai só quer ela feliz, só que ela não, ela já quer aquela coisa, sabe? Eu quero ser a melhor. Então ela era muito danada, ela já passou por cima dos sentimentos do pai. Muitas vezes isso foi muito difícil de ver, sabe? Ela magoou muito o pai, porque o pai, enfim, era uma figura fantástica. Tem muito espanhol também, né, no livro, porque eles são latinos, então se você for ler, espero que você já tenha o seu mestrado em RBD. Tinha uma tenista também que aparecia, gente, de vez em quando, que, pelo amor de Deus, o nome da tenista era Carla Pérez. Toda vez que essa mulher aparecia, eu parava de ler o livro na hora e já ficava assim na minha cabeça, passa, negão, né, na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambu. Menina, eu me perdia no texto, eu só ficava lembrando do El Chan, era muito babá, o Cali fantástico. Eu não conseguia, era maior do que eu. A Taylor não tinha esse direito. Eu gostei muito dessa leitura, eu gostei muito de Carrie Soto. Teve uns exageros. Tiveram uns exageros sim na personalidade dela, mas no geral eu comprei a história e eu comprei a motivação. Só que novamente, né, gente, tenista não é famoso. Taylor, vamos voltar com os atores e com os músicos? Acho que ela devia pensar em outras coisas, outros negócios. Sabe o que é que devia ser legal? Eu vou dar umas ideias pra Taylor, que na minha cabeça seriam muito, muito legais. Ela podia falar sobre cantoras de novo, ou sobre atrizes. Atrizes é legal. Ela podia falar sobre duas atrizes que se conheceram na infância e eram melhores amigas, e daí elas crescem, e a indústria vai colocando as duas uma contra a outra, e daí de melhores amigas elas passam a serem inimigas mortais, e daí uma vai querendo extinguir a carreira da outra, sabe? Uma coisa onde a gente vai tentando o quanto que a indústria vai plantando esse machismo na cabeça das pessoas, onde mulheres têm que estar sempre contra mulheres. Eu acho uma coisa legal, eu acho uma coisa interessante. Por exemplo, existem várias companhias de filme lá fora na gringa que tem muitas polêmicas, que eles escondem diversos crimes. Por exemplo, tem muitas histórias de que muitos dublês já faleceram ou tiveram acidentes seríssimos e ninguém nunca fez nada. Eles sempre encobriram, deixaram ali essas histórias por debaixo dos panos pra não terem que responder processo ou enfim. Podia ser uma coisa, sei lá, por exemplo, algum ator que é gay, ninguém sabe, e daí o ator se apaixona pelo seu dublê. Eu sei que a Taylor só escreve personagem feminina, mas enfim, personagem assim protagonista. Mas enfim, o ator se apaixona pelo seu dublê e o dublê sofre um acidente muito grave. E daí o ator perde aquele homem que é o homem da vida dele. Então ele vai ter que escolher entre a carreira dele, os Oscars e
fazer justiça entre o amor da vida dele. Ou alguma coisa do tipo, uma coisa meio Oprah, meio Ellen DeGeneres. E se tivesse alguma entrevistadora muito famosa que as pessoas achassem que era super legal, só que ela era uma megera por detrás dos panos. E daí teve alguma entrevista que alguém deu pra ela e ela foi extremamente capciosa e acabou nessa entrevista destruindo a carreira de outra pessoa. E daí a outra pessoa vai, sei lá, bolar um plano pra destruir a carreira de volta da apresentador. Enfim, alguma coisa assim, sabe? Apocalíptica, polêmica. Eu gostaria disso, de pessoas famosas de verdade. Nada contra esportistas, gente, mas não é uma coisa famosa no nível que a gente quer, sabe? Então eu queria outras coisas. Mas Carrie Soto é muito bom e vai ficar em quarto lugar. Em terceiro lugar, Para Sempre Interrompido, que é um livro que também eu acho que nunca tá ali muito em cima nos rankings da Taylor. Eu acho que esse é um livro que sempre fica ou nos últimos ou ali pelo meio. Mas esse é um livro que eu gostei muito, porque fala de morte. Gente, eu sou escorpiana, eu adoro essa coisa de morte. Eu amo histórias que falam sobre a ausência, o vácuo que alguma coisa deixa na gente pra sempre. Eu amo. Aqui a gente vai ter o casal que pra mim foi o melhor até hoje de todos que a Taylor já escreveu, que é a Elsie e o Ben. Eles se encontram, se não me engano, numa pizzaria, né? Nossa, é muito legal o jeito que eles se conhecem também. Eles se conhecem e 6 meses depois eles já decidem se casar. Então é uma história de um amor que se conheceu há pouco tempo, mas que é tão intenso que, né, eles já vão subindo ali os degraus da coisa. Depois desse casamento, se eu não me engano, uma semana depois, o macho morre. Porque a Elsie tava com fome e ela diz assim pra ele: amor, compra um cereal pra mim, eu tô com toda fome. E ele, o que ele diz? Ele diz: sim, senhora, gente. O mal dele foi esse, que se ele fosse tóxico, ele tinha ficado dormindo e ela que devia ter ido, né, pro atacadão, pro shopping pra comprar o cereal. Mas não, ele sai, ele vai comprar o cereal. Só que o problema, galera, é que o cereal era um cereal killer, porque na metade do caminho, quando ele ia comprar o negócio, o cereal, ele morreu. Vem um caminhão e pronto, bateu dele, ele morreu. Então ela fica viúva. Então a gente vai acompanhando a Elsie tentando seguir a vida, enquanto ela vai lembrando também de como eles se conheceram e de como esse casal era foda, sabe? Eles eram um casal muito foda. Nossa, eles são o meu casal favorito. Não tem outro, nenhum outro chega aos pés deles dois. Quer dizer, eu chego, né? Porque os outros pelo menos ficaram vivos. Eles não, né? Eles se separaram. Mas enfim, durante esse luto, a Elsie vai conhecer também a sogra, que não sabia que o filho tava casado. Ele não contou pra ela que tava conhecendo a Elsie, não contou que se casou. Então elas vão tendo muitas rusgas. Ela duvida do casamento, até porque a certidão de casamento nem chegou ainda no Correios. Então ela fica nessa coisa de tentar se provar pra sogra, e a sogra fica tentando se impor a ela. Só que as duas estão passando por luto. As duas, uma conhece o Ben muito melhor do que a outra em certo aspecto. Então pouco a pouco elas vão aprendendo a se unir e vendo que a perda das duas foi igualmente dolorosa. Então é um livro sobre luto, sobre perda. É um livro também onde a gente vai ter muito essa questão de profundidade, né? Porque 6 meses pra muita gente não significa nada, mas cara, ele foi o amor da vida dela. Ela realmente amava ele com todo o coração. Esses pequenos tabus que a Taylor coloca, sabe? Eu não lembro por que o Ben não disse pra mãe que tava casado. Se alguém lembra, coloca aqui nos comentários, por favor, porque eu realmente apaguei isso da minha memória. Coloca assim, spoiler, e daí vocês vão colocando os enter pra ninguém ver, sabe? Porque eu realmente queria lembrar dessa parte. É uma história linda, é uma história que eu realmente me emocionei e gostei muito. O amor é bonito, a mensagem é bonita, os personagens são bonitos. Em terceiro lugar, Para Sempre Interrompido. Em segundo, Daisy Jones and the Six. E a história dessa grande banda que foi Daisy Jones and the Six, né? Eles foram os maiores do mundo na década de 70, uma banda de rock. Só que, claro, como toda banda de rock, eles eram extremamente polêmicos. Então a banda viveu seu auge, só que eles se separaram e nunca mais deram as caras. E daí, anos depois, já na década de 2010, eles vão dar uma entrevista falando sobre o fim da banda. Então é um livro onde a gente vai vendo o parecer de cada um, a ótica de cada um sobre isso. É um livro documental, uma entrevista. Então é muito legal esse livro, porque a gente vai realmente lendo esse livro com a voz de cada personagem, sabe? E é muito legal porque para cada acontecimento, um teve uma visão completamente diferente do outro. Então a gente nunca sabe quem que tá certo, quem que tá errado. A gente simplesmente pega o nosso membro favorito da banda e confia cegamente nele. Eu imagino que ouvir o audiobook de Daisy Jones deve ser uma coisa transcendental, muito legal, porque no audiobook cada personagem tem um narrador e é um livro sobre uma banda de rock. Eu imagino, gente, que quem gosta da Taylor, de Amores Verdadeiros, de Depois do Sim, de
para Sempre Interrompido, não vai gostar de Daisy Jones. Porque Daisy Jones é um outro rolê, sabe? Não é tanto sobre romance. Tem romance? Tem, mas não é tanto sobre isso. É sobre artistas mesmo, sabe? Essa coisa dos excessos, das drogas, dos vícios, de traição. Vão ter outros tabus também aqui no meio. E Daisy Jones é um livro que eu achei muito excepcional, porque a gente vê muitas coisas fodas que os artistas, né, os artistas do rock fizeram, e a gente só vê e pensa, uau, isso ali foi muito foda. Por exemplo, o Ozzy Osbourne mordendo um morcego vivo no show e fazendo o morcego sangrar. Daí a gente tem, por exemplo, o Nirvana, que eles, né, estavam tocando ali a guitarra, daí jogou a guitarra pra cima, a guitarra bateu no olho deles, daí eles sangraram, que isso é uma porra. Enfim, cenas icônicas do rock, a gente vê aquilo e só pensa, uau, eles são doidos. Só que aqui a gente vai ter essas cenas icônicas também, de um jeito onde a gente vai conhecer a vulnerabilidade por trás das pessoas que fizeram isso, sabe? Que passaram por aquelas cenas. Então é muito legal. Todos os personagens são bons, mas também todos fizeram muita merda. É um livro também que resistiu à releitura pra mim. Eu reli Daisy Jones, eu detesto reler livro, só que na releitura acho que o livro ficou ainda melhor. Só que tem aquilo que não sei se perde ou ganha pontos com vocês, né? Daisy Jones and the Six é um livro totalmente inspirado em Fleetwood Mac, na história, nas músicas, na composição. A Daisy Jones é a Stevie Nicks inteira, a Karen é a Christine McVie por inteira, o Billy Dunne é o Lindsey Buckingham por inteiro. Então assim, é um livro que bebeu muito, extremamente da fonte de uma banda que realmente existiu. Eu sou um grande fã de Fleetwood Mac, então eu falo sobre todas as comparações, todas as inspirações do livro na banda. Então se você quiser ver, você procura assim, Cheque Literário, Daisy Jones, Fleetwood Mac. Não sei assim se isso perde ou ganha pontos com as pessoas, porque é um livro que não veio inteiramente assim da Taylor, sabe? Tipo assim, veio dela porque a escrita é dela. Aqui tem plot twist, também tem muita coisa legal. Mas a história em si, a base, não é dela. Mas pra mim não perdeu nada não. É um livro bem bom, bem bacana. Muito, muito, muito legal. E eu espero que a Taylor faça outra coisa tão boa quanto Daisy Jones e o primeiro lugar, que vai ser Evelyn Hugo, pra que ela finalmente tenha uma tríade dos livros sobre famosos, porque Carrie Soto e Malibu Repipa é um outro rolê, é uma coisa boa, sim, mas é aquém, não tá no patamar desses músicos aqui e nem dela, né, a gatora, né, a Evelyn Hugo. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é o primeiro lugar, como todo mundo já sabe, não vai chocar ninguém. A Evelyn é uma artista, é uma atriz que tá setentona, ela já tem mais de 70 anos e ela tá não perdida, mas ela tá sumida ali no mundo, ninguém sabe muito mais sobre ela, só que ela decide dar uma entrevista pela primeira vez em anos pra uma mulher, uma jornalista que nem é uma jornalista tão badalada assim, ela nem tem uma carreira grande nessa área editorial. É editorial que fala? Revista também é editorial, né? Acho que sim. Mas ela escolhe ela, que é a Monique, e a Monique então vai ficar responsável por escrever a história da Evelyn Hugo. Que a Evelyn vai dizer pra ela, olha, é o seguinte, eu te escolhi por um motivo que eu só vou falar bem depois, então teremos esse mistério, e vou te falar sobre tudo da minha vida, todos os amores, todos os maridos, tudo, tudo, tudo. E se não for você, eu não vou contar essa história pra ninguém, então aproveite, porque eu já tô velha, já tô morrendo, e você vai ficar muito rica, aproveite. E é isso, a Monique vai escrevendo a história da Evelyn. A Evelyn, que é uma mulher latina que teve que se americanizar, né, pra estar ali nos holofotes, ela usou muito de sua sensualidade pra angariar oportunidades ali na área do cinema, porque a gente sabe que era muito machismo e era muito difícil antigamente. Então a gente vai vendo o quanto que a Evelyn teve que lutar e batalhar pra ter um espaço ali na era de ouro do cinema. Ela teve que batalhar por papéis bons, ela teve que batalhar pra ser uma atriz reconhecida, né, porque ela era bonita sim, mas ela também era uma puta de uma atriz e ela não tinha esse reconhecimento, e ela teve que persistir ali pra ter um lugar entre as mais famosas do mundo, entre as melhores. E a gente vai sim conhecendo cada marido que ela teve, um marido que foi, sei lá, o sonso, o outro que foi o inútil, o outro que foi o ridículo. Ela ficou com cada um por um motivo, só que tem, claro, né, o grande plot twist aqui do livro, que serão dois. O primeiro plot twist é que nenhum dos 7 maridos foi realmente o grande amor da vida dela, e o último plot twist é por que dela querer que logo a Monique, que é uma Zé Ninguém, escreva o livro sobre a vida dela. É um livro sobre essa finitude, né, a Evelyn já tá velhinha, a saúde dela não tá boa. É um livro onde a gente também vai ver a vulnerabilidade, né, dessa artista, que pra muita gente era arrogante sim, ela já fez muita merda. A Evelyn, a gente passa metade do livro julgando ela, metade aclamando as coisas que ela fez. Ela fez muita coisa pra estar no topo, sim, só que ela também fez muita coisa muito legal. Ela também foi muito
muito humilde, muito generosa diversas vezes e as pessoas nem imaginam. Vai falar também sobre os abusos da indústria do cinema, caras escrotos, sabe, os diretores esdrúxulos. É um livro muito completo sobre essa área do cinema, é muito legal. Muito, muito mesmo, um livro que une mistério ao humor, a essa coisa mesmo da fofoca que a gente adora. É o maioral. Não tem pra onde correr. Evelyn Hugo é um acontecimento, é realmente muito, muito bom. Evelyn e Daisy Johnny pra mim estão em um nível muito mais acima do que todos os outros livros que ela já escreveu. Eu realmente espero que ela traga outra história de famoso tão grandiosa quanto esses dois livros. Todo o resto das obras dela são muito bons, uns bem melhores do que outros. Depois do Sim pra mim ainda é um lixo, mas os outros livros dela são bem bons também, só que, né, não tem outra. Em primeiro lugar, Evelyn Hugo. E é isso, gente. Eu adoro a Taylor. Acho que ela tem uma escrita muito boa. Ela sempre traz perspectivas muito legais. Ela sempre traz adultos interessantíssimos nas histórias dela. Ela sempre escreve de um jeito onde os acontecimentos, as coisas pelos quais os personagens estão passando vão se conectar muito com a gente. Ela sempre traz alguns pontos que são sempre sensíveis, mas ela traz essa discussão pra mesa. E isso também é muito genial da parte dela. A Taylor realmente é uma autora muito legal, muito interessante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fico por aqui. O próximo vídeo de ranqueando muito provavelmente vai ser ou das Irmãs Brontë ou da Jane Austen. E é isso, gente. Por favor, se inscreve, tá? Faz esses negócios todos. Like, comentário, não sei, engaja. Obrigado pela companhia e vejo vocês depois. Beijo, beijo. Fiquem bem. Tchau.